Vamos ver o que a imprensa acha do Flamengo participar das 3 competições: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, hein? Leonardo Jardim quer participar das 3 competições. Bora ver comigo o que a imprensa acha disso. Crédito para Jovem Pan Esporte. Um time forte em campo e, independente do time que entrar, é favorito para passar pelo Vitória. Vitória é... O Leonardo Jardim disse que num clube como o Flamengo você tem que disputar todos os títulos. Você acha isso se precipitar? Porque ele já deu a entender que ele vai disputar os 3, mas ele também faz rodízio a cada jogo, né, Bruno? E vai ter que fazer, né? Aí tem que ver como vai encarar. Uma coisa, se ele poupar jogadores no Brasileiro por causa de Copa do Brasil, eu não concordo. Isso já foi feito algumas vezes nos últimos anos no Flamengo e, para mim, é a maior explicação para o Flamengo ter ficado 4 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro e sem nem disputar para valer o título brasileiro por 4 anos. Muito por causa disso, de muitas vezes colocar a Copa do Brasil à frente do Brasileiro. Não sei como ele vai fazer, acho que um time ganhar as 3 competições é praticamente impossível, nunca aconteceu. O único que chegou mais perto disso foi o Atlético Mineiro em 21, que ganha o Brasileiro, ganha a Copa do Brasil, vai até a semifinal da Libertadores e é eliminado invicto, né, com 2 empates com o Palmeiras, e foi eliminado ainda com o critério que valia de gol marcado fora de casa. Foi o único que chegou mais perto. Os outros, alguns até avançaram um pouco mais, só que ninguém chegou para valer, para ganhar as 3. Ninguém conseguiu. 2 já era difícil. Nos últimos anos ficou mais comum. Desde 2019 passou a ser uma coisa mais comum. Antes era muito raro alguém ganhar 2 das 3. Aí em 19 o Flamengo ganhou Brasileiro e Libertadores, em 20 o Palmeiras ganhou Copa do Brasil e Libertadores, em 21 o Atlético ganhou Brasileiro e Copa do Brasil, aí em 22 o Flamengo ganhou Copa do Brasil e Libertadores, e em 24 o Botafogo ganhou Libertadores e Brasileiro, e ano passado o Flamengo também ganhou Libertadores e Brasileiro. Então a partir de 19 que isso se tornou mais comum ganhar 2, ganhar 3, ninguém conseguiu. O próprio Flamengo e o Palmeiras, que disputaram os 2 principais títulos ano passado, os 2 caíram nas oitavas da Copa do Brasil. O Botafogo, em 2024, campeão de Libertadores Brasileiro, caiu nas oitavas da Copa do Brasil. Flamengo ganhou as 2 Copas em 22, mas ficou em 5º no Brasileiro. Palmeiras ganhou as 2 Copas em 20, ficou em 7º no Brasileiro. Então, é muito difícil. Se precisar descansar gente importante, jogadores que fazem mais diferença, eu descansaria na Copa do Brasil, sem dúvida. E Jorginho e Paquetá podem sim jogar juntos. Não sei se o treinador tem essa ideia, mas podem. Eu até falei ontem que teve um momento ano passado que Jorginho e Saúl jogaram juntos como volantes, quando o Pulgar machucou no Mundial contra o Bayern, ficou um tempinho fora, teve uma fratura, e o Flamengo fez jogos importantes com Jorginho e Saúl. Inclusive os duelos com o Inter na Libertadores, que eu lembro bem, os 2 juntos. E funcionou. Acho que Jorginho e Paquetá pode funcionar. Aí vamos ver se o técnico pretende fazer isso quando tiver com todos à disposição, mas falei, Nação, você eu acho que pode sim funcionar. No ano passado acho que era mais difícil até funcionar Jorginho e Saúl. O Paquetá está mais inteiro que os 2 fisicamente. Jorginho e Paquetá pode funcionar sim. Eu falo isso para quem quiser escutar. O Arrascaeta é foda, foi o jogador mais decisivo do Flamengo no ano passado. O próprio Plata também teve momentos ali. Os zagueiros, o Danilo fez gol de título. Agora, o Jorginho não pode ficar fora. Só que o Paquetá, Raí, foi muito bem como camisa 8. No momento que o Jorginho abriu ali aquela vaga, ele foi muito bem jogando, inclusive, com o Everton Araújo, tá? Que é pouco falado, porque ele é discreto, mas o moleque tá jogando muita bola. Desarma muito, não complica, faz o passe certo, sendo aquilo de não dificultar, não dificulta o passe. Foi muito bem o Everton Araújo. Você acha que Jorginho e Paquetá vão jogar juntos ou não? Ou pode ser até... O Leonardo Jardim pode ter até 2 duplas de volante. Eu tenho. Eu sou foda, meu time é foda. Eu vou jogar com Pulgar e Jorginho ou com Everton Araújo e Paquetá. Pode ser assim também ou não? Ou você acredita que Paquetá e Jorginho vão ser titulares absolutos e em quais posições, Jair? Bom, eu acho que pelas opções que o Flamengo tem, né, a quantidade de jogadores, dá para ele mesclar muito e cada jogo utilizar
uma estratégia diferente, como ele vem fazendo mais ou menos, né? Mudando muito o time de um jogo para o outro e utilizando do elenco, da força de elenco que o Flamengo tem. O Jorginho jogar bem como 5, como 8, não é nenhuma novidade. É um jogador muito acima da média. No futebol brasileiro existem pouquíssimos craques de fato. Acho que a gente até banalizou muito essa palavra aqui nos últimos anos. Entre aspas, qualquer jogador bom vira craque. E não é bem assim, pelo menos na minha visão. Mas o Jorginho se encaixa nessa prateleira, né, dos craques. Os caras que são muito acima da média, que melhoram demais um time. Então ele pode jogar nessas duas posições, pode ser até um 5, como o Bruno citou aqui os exemplos dele jogando ao lado do Saul na Libertadores do ano passado, como pode ser um 8. Então ele pode fazer uma dupla, Jorginho de 5, Paquetá de 8 e o Arrascaeta de 10, com 2 jogadores de velocidade pelos lados, mais um centroavante, que pode ser o Pedro, ou uma outra opção que ele queira fazer. Ele pode, em algum cenário, formar um time com uma dupla que tenha um 5 de mais capacidade de marcação, e nesse momento, por essa temporada, eu acho que o Everton Araújo está à frente do Pulgar, pelo menos na minha avaliação, do ponto de vista do desempenho. Não sei se na cabeça do Leonardo Jardim é igual, mas acho que nessa temporada especificamente, o Everton Araújo fez jogos melhores do que o Pulgar. É um jogador jovem, com a capacidade muito grande de desarmar, limpar a frente da área, está evoluindo em saída de jogo, no passe e tal, que é uma coisa necessária, né, também para um jogador dessa posição. Então ele pode fazer Everton Araújo e Paquetá, Everton Araújo e Jorginho, para ter o Jorginho ao lado dele, uma qualidade melhor de saída para o jogo. Ele tem muitas opções para jogar de acordo com o adversário. Vai ser um jogo em que eu vou precisar ter mais posse, porque o adversário vai jogar muito fechado. Jogo contra o Vitória, por exemplo. O Vitória, invariavelmente, é um time que se tranca lá atrás, se defende e tenta espetar um contra-ataque, uma bola parada. Na maioria das ocasiões é assim. Então, para um jogo como esse, pode ser que ele precise de uma dupla de meio campo que tenha mais capacidade de passe, mais leveza. Jorginho e Paquetá. Vai jogar uma partida contra, sei lá, o Corinthians, por exemplo, que é um time que com o Diniz tende a ser uma equipe que vai tentar ter um pouco mais a bola, vai tentar ser um pouco mais agressivo. Aí você pode ter um 5 mais marcador, no caso o Everton Araújo, para ter um encaixe no Garro, por exemplo, que é um jogador de qualidade técnica muito grande, né? Citei 2 exemplos aqui, mas a gente pode expandir e fazer para vários aqui no futebol brasileiro. Então acho que ele ganha, né? E essa visão dele de poder utilizar diferentes jogadores em diferentes contextos, quem ganha é o time. De ter peças que podem entrar, podem manter o rendimento do time, podem variar de acordo com o que pede o jogo, um jogo na altitude, um jogo fora de casa, um jogo com vantagem, um jogo precisando correr atrás do placar. Então, esse cenário que o Leonardo Jardim está inserido hoje, cara, deve ser delicioso para o treinador. Ter tantas opções assim para jogar de tantas formas diferentes. Eu acho que esse é um mérito que ele tem apresentado nesse Flamengo nesse momento, né? Inicialmente, é bem comecinho ainda do trabalho dele, um time que joga de diferentes formas. A gente já viu jogos em que o Flamengo teve menos a posse, foi muito agressivo, ganhou o jogo dessa forma. A gente já viu jogos em que o Flamengo teve um pouco mais a bola, criou também desse jeito. Em alguns jogos marcando muito alto, pressionando lá em cima na marcação. Então, essa variedade de jogo, acho que é o ideal para o elenco que tem o Flamengo. Você tem muito jogador bom, muita característica diferente. Jogar de uma forma só me parece ser desperdiçar todo o potencial que o time tem. Eu acho que o Leonardo Jardim tem um grande mérito de estar fazendo o time jogar de diferentes formas, dentro de diferentes jogos. Coisa que eu vejo um pouco melhor no Leonardo Jardim do que acontecia com os Flamengos passados, todos, tá? Desde o Jorge Jesus, é que o time sem alguns titulares funciona de forma semelhante. Antes, eu mesmo falava aqui, não é possível. Sempre quando o Flamengo perde seus principais titulares, o Flamengo não joga nada. E hoje não, Flávio. Hoje ele faz muito rodízio e o Flamengo não perde muito suas boas atuações. Isso pode fazer diferença ou não? Porque ontem mesmo eu estava conversando com um palmeirense e eu falei, eu acho que o fato de fazer mais rodízio pode fazer diferença para o Flamengo na disputa contra o Palmeiras. Mas aí ele lembrou bem. Ele disse, tá bom, mas vai ter o período da Copa do Mundo para o Palmeiras descansar. E aí, Flávio? Eu acho que times que têm o investimento que o Palmeiras e o Flamengo têm, com os elencos que têm, fazer o rodízio é inteligente. Além do mais, os principais jogadores de Palmeiras e Flamengo estarão inseridos na Copa do Mundo. Não podemos esquecer que eles têm jogadores estrangeiros e que estarão na Copa do Mundo. Então, eu entendo assim, você tem que
usar o seu elenco da melhor maneira que você puder. E é importante você fazer isso. É importante você ter variações. A gente lembra que o Jorge Jesus, o time titular dele, não jogou mais que 10 jogos, né? Foi muito pouquinho, 8 jogos, né? Iniciando com aqueles 11 que jogaram a final da Libertadores, foram 8 jogos. 8 jogos. Então, mexia, fazia, tem que mexer. O repertório do Leonardo Jardim é muito maior do que o do Abel Ferreira, claro. A gente tem visto o Palmeiras ganhando de maneira pragmática, competente, ok, mas sempre por um golzinho de diferença, usando muito a bola parada. Pode usar a bola parada? Claro que pode, faz parte do jogo. Mas a variação do Flamengo é maior, né? Então, nesse aspecto, o Flamengo leva vantagem. E eu prefiro o rodízio de jogadores. Eu acho que é importante você colocar o elenco para funcionar, senão não adianta você ter um elenco assim. E saudando a volta do Paulinho, né? Torcendo demais para que acabem os problemas físicos. Ele é um baita no jogador, é um profissional, todo profissional precisa trabalhar, precisa, né, exercer a sua função. Torcer para que ele consiga trabalhar e mostrar serviço. Ele tem capacidade para isso. Agora, infelizmente, não tem conseguido por causa das condições. Tomara que agora realmente a coisa seja resolvida e ele possa mostrar tudo que pode, e ele pode bastante. O nível dele como jogador é um nível muito alto.